Saber Direito desta semana, Frederico Afonso Isidoro traz um curso sobre direitos humanos. O professor apresenta a teoria geral e os sistemas onusiano e interamericano, além de abordar a segurança pública. Começa agora a aula 5. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Direitos Humanos e Segurança Pública. Estamos no programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Frederico Afonso, advogado, escritor jurídico, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e o tema hoje, polêmico. Direitos humanos e segurança pública ou direitos humanos versus segurança pública? É interessante porque quando avaliamos a formação dos nossos juristas, mesmo com a mudança do Conselho Federal da OAB, lá há mais de 10 anos, impondo questões de direitos humanos na primeira fase do exame de ordem, não tivemos uma mudança significativa. O que eu quero dizer? Há ainda uma infinidade de faculdades de direito que não possuem na sua grade uma cadeira autônoma de direitos humanos. Aí você pode me perguntar, e a segurança pública? Todas as escolas de formação policial no país possuem uma grade de direitos humanos. Todas. Eu aqui não tenho nem medo de errar, que a maioria das escolas possui inclusive uma carga horária equivalente ou maior que as próprias faculdades de direito apresentam naquelas, por óbvio, que possuem a carga de direitos humanos, a matéria de direitos humanos na sua grade. E eu posso afirmar que direitos humanos é coisa de polícia. Vamos lá então, vamos lembrar da teoria geral para a gente trazer a importância. Se o nosso artigo 144 da Constituição Federal fala que segurança é dever do Estado, mas é uma obrigação de todos, quando a gente estuda ali a competência administrativa ou material na mesma Constituição Federal e determina a todos, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a preservação, a guarda da Constituição Federal. E ainda, quando nós temos a Suprema Corte como a guardiã, como uma função precípua de guardar a lei maior e enxergarmos a Constituição Federal de uma forma contextual, temos que passar por um princípio. Lá no artigo 4º nós temos 10 princípios de relações internacionais, mas já falado aqui por mim outrora. A prevalência dos direitos humanos prevista no inciso 2, ela não se dá apenas no âmbito internacional, ela se dá por paralelismo, por espelhamento também no âmbito nacional. Então eu faço uma hermenêutica lógico-sistemática, eu enxergo aqui o todo, eu tenho que ter uma prevalência de direitos humanos também na área de segurança pública. E como é que eu vou concatenar isso? Como é que eu vou trazer essa questão? Quando a gente passa pela prevalência dos direitos humanos, nós passamos também antes, lá no artigo 1º, pelos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então eu tenho que enxergar os incisos 2 e 3, cidadania e dignidade da pessoa humana, também para a área da segurança pública. Os fundamentos republicanos, os 5, eles saem ali do título 1º e eles abraçam, irradiam todo o texto constitucional, os 250 artigos permanentes, os mais de 130 artigos transitórios. É uma nuvem que se espalha por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Uma questão interessante também ressaltar aqui a atuação da Defensoria Pública, porque sempre quando nós temos essas questões, vamos assim chamar, polêmicas da segurança pública, a Defensoria Pública se faz presente porque é premissa dela, é premissa constitucional. Quando você vê o texto da própria Constituição, no artigo 134, fala da promoção dos direitos humanos pela Defensoria Pública. Então, é muito comum nós enxergarmos, mas o que a Defensoria Pública tem a ver com essa questão? Faz parte da sua essência, faz parte lá da sua estrutura de atuação. E lembrar, nós já estudamos isso também em teoria geral,
da incorporação dos tratados internacionais. Nós vamos ver aqui pelo menos 2 normas oriundas das Nações Unidas e a menção a uma legislação nacional. Então, quando a gente fala em normas, a gente tem que lembrar que há a possibilidade, se for o caso de incorporação, dessas normas serem supralegais ou até mesmo com uma equivalência às emendas constitucionais, o que traz sempre o tema de direitos humanos a uma importância hierarquicamente superior à legislação brasileira. Como eu disse, no mínimo supralegal, ou seja, acima de todo o ordenamento jurídico brasileiro existente, abaixo apenas da Constituição Federal e, se houve uma incorporação na forma do rito do parágrafo 3º do artigo 5º, eu tenho uma equivalência às emendas constitucionais. Vamos entender aqui uma cronologia dos fatos para a gente chegar a 2 normatizações extremamente importantes de início. Eu tenho a criação da ONU em 45, eu tenho a declaração pós-Segunda Guerra Mundial, eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, tenho a criação da OEA, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também em 48, os 2 pactos internacionais dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais em 1966, passei ali pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos em 1950, chego à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1969. Eu faço essa parada aí antes de chegar até a parte do sistema regional africano em 81. Então eu tenho, pós-Segunda Guerra, a criação de um órgão universal, a ONU, eu tenho um documento de fato sobre direitos humanos, a Declaração Universal, a criação de um sistema regional ali em 48/69, falo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com a Convenção Americana, com a Declaração Americana e com a Carta da OEA. Passo por um sistema europeu, até que 10 anos após a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 10 anos após, ou se quisermos aí imaginar, 31 anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge uma normatização destinada a falar aqui com, vou usar o termo técnico, os funcionários encarregados de aplicação da lei. Surge um código de conduta em 1979, especificamente em 17 de dezembro de 1979, para disciplinar, um código de conduta curto, 8 artigos apenas, e alguns comentados pela própria ONU, mas muitos anos após. Se eu não me engano, os comentários surgem apenas em 2002, justamente pela subjetividade, teve a necessidade de você disciplinar algum dos artigos. E o código de conduta, eu digo hoje que ele é atemporal, em que pese você imaginar assim, nossa, é uma norma lá de 1979, será que ainda está atual? Está extremamente atual. O código de conduta, ele vem então aqui a dar um direcionamento, né? É uma norma não vinculante, é uma norma soft law, portanto não é uma norma que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu trago a seguinte questão. Por não ter sido incorporado, ficaria o Estado brasileiro obrigado a cumprir, a adotar, a colocar essa norma, por exemplo, ao destino dela, que são os funcionários encarregados de aplicação da lei, e a gente vai ver qual é o alcance disso, que é menor do que todos os servidores públicos, como eu poderia imaginar. O Brasil, sendo membro, até membro fundador das Nações Unidas, ele poderia, já que a norma tem uma mera recomendação, ele poderia fracionar, falar assim, não, essa eu não vou aplicar? Mais ainda, o Brasil, por ser um Estado federativo, que tem então essa questão da autonomia financeira, administrativa e política dos entes federativos, eles poderiam escolher esta norma, eu não aplico? Particularmente entendo que não. Particularmente entendo que é uma norma, quando você fala de uma norma internacional, a autonomia do ente federativo não chega a tanto, ele precisaria de uma soberania que é inexistente. A soberania ela é adstrita apenas à República Federativa do Brasil. Então ela não teria essa possibilidade aí de não eu escolher, eu não quero aplicar esse código de conduta aqui. Quando eu falo isso, você pode imaginar assim, mas e os municípios? Os municípios, muitos possuem, eu diria que mais de 1000
dentro do universo de 5.570 municípios, mais de 1.000 municípios possuem guardas municipais, que acabam exercendo ali uma atividade, vou chamar de cunho policial municipal, né, em que pese inexistir na Constituição a polícia municipal, na prática, muitas vezes, ao arrepio da própria lei orgânica deles, você tem uma guarda municipal exercendo ali uma atividade de polícia. Portanto, o Código de Conduta os alcançará também, como nós vamos ver. Então, eu não tenho opção, eu tenho que ver, eu tenho que entender, e eu vou começar, não vamos fazer uma análise aqui pormenorizada dos 8 artigos, até porque a gente precisa depois dar um salto para 1990 numa outra norma da ONU, que tem como estímulo a própria norma que a gente vai ver agora, o Código de Conduta, que traz no seu artigo 1º essa questão dos funcionários encarregados de aplicação da lei. E ficou muito aberto até que surge o próprio comentário, né? Basicamente, o artigo ele fala que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre cumprir o dever que a lei lhes impõe. Meio óbvio, até redundante, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer. Mas quem são esses funcionários encarregados de aplicação da lei? Veio a ONU, insisto, já no outro século, né, na prática, e disse o seguinte: olha, esses funcionários são aqueles que possuem um poder exato de exercer sobre as pessoas a detenção ou a prisão. Nós não temos esse linguajar, eu não sou professor de processo penal, mas no dia a dia a gente não tem isso de uma forma tão dividida. A gente tem nas penas, né? Pena de detenção, pena de prisão, mas na processualidade, pelo menos o que eu vejo no dia a dia, eu tenho a prisão em flagrante, então está preso. Eu tenho uma ordem de prisão, está preso, né? Eu tenho uma pessoa, por exemplo, procurada pela justiça, tem uma ordem de prisão, está procurado, ou um descumprimento de um benefício, saiu aí do estabelecimento prisional dentre as saidinhas permitidas e ele não retornou, está procurado, né? Mas você sabe que esse caminho, por exemplo, que o policial ou o guarda municipal prende num caso de flagrante até a ratificação da voz da prisão pelo delegado de polícia, eu entendo que ele está detido, em que pese você dar a voz ali de prisão. E outra, nos crimes de menor potencial ofensivo também, né? Ele fica ali obrigado a preencher o termo circunstanciado, até a ser ouvido, ele se compromete a comparecer na audiência ali já previamente agendada para ele, então ele está numa situação que ele não pode ir embora, ele está detido, né? Ele só vai se transformar essa detenção numa prisão se ele se recusar ali a cumprir as formalidades da Lei 9.099. Então o que acontece? Né? De um modo geral, quando você enxerga o artigo 1º do Código de Conduta, nós estamos falando de quem? De todos os integrantes do artigo 144 da Constituição, que é o artigo da lei maior que trata de segurança pública. Aliás, é o único artigo que trata diretamente ali de segurança pública. Então, eu estou falando da Polícia Federal, eu estou falando da Polícia Rodoviária Federal. Ela só existe no papel hoje, não tem mais incidência e praticidade da Polícia Ferroviária Federal, eu falo da Polícia Penal Federal, aí eu falo das polícias civis dos estados e do Distrito Federal, das polícias militares dos estados e do Distrito Federal e das polícias penais estaduais e do Distrito Federal. E ainda, onde houver, não está no rol do artigo 144, está num parágrafo em apartado, a existência das guardas municipais. O Código de Conduta ele é destinado a essas autoridades, vamos assim elencá-las, né? A este corpo de segurança pública. Na sequência, eu tenho o elo de direitos humanos com segurança pública, que é o artigo 2º, que fala que no cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que já sabemos quem são, né? Eles devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar
os direitos humanos de todas as pessoas. O maior difusor de direitos humanos são os policiais. Pode parecer que não, mas essa é a realidade. O policial ele está lá, principalmente a polícia militar, que tem um corpo maior e está no dia a dia, é acionada pelo 90, que tem a sua função constitucional preventiva, ela é a maior difusora, ela é a maior fiscalizadora de direitos humanos na prática. Os seus desvios, eventuais desvios de conduta, né, não se coadunam com aquilo que foi na sua formação, com o que foi ministrado, nos seus manuais, nos seus protocolos. Então, no dia a dia, quem opera a área de direitos humanos, de fato, é a força policial. E falar em força, e é aqui que é o embrião da discussão. Quem é legítimo para usar a força no Estado é a força policial, não é nem aqui um trocadilho. A sociedade espera, por meio do Estado, por meio da sua polícia, que exerça a sua força quando necessário. Eis o problema. Quando é necessário? Na verdade, eu enxergo 3 grandes problemas na prática e o Código de Conduta ele vai disciplinar isso a respeito. Olha só, quando a força policial não usa, há uma necessidade do uso da força e não usa. Então eu tenho uma omissão ou uso a força a quem da necessidade. Eu tenho um grande problema. Quando a força policial exerce uma sobreforça, ou seja, vai além do que deveria, há um excesso, eu tenho também um problema. Meus alunos acabam dando risada, principalmente meus alunos policiais, quando eu falo a terceira. Eu falo assim, e quando a força policial a utiliza, como determina o Código de Conduta, que a gente vai ver agora, de forma razoável, de forma proporcional, também dá problema. Mas por que também dá problema? Porque você tem uma resistência. Sempre você tem um efeito colateral quando a polícia usa a sua força. Sempre. Não adianta, né? Em que pese a sociedade esperar, mas é um ofício, é uma missão, é uma função muito inglória nessas horas. Mas o uso da força, ele se faz de uma forma escalonada, progressiva, de forma sempre necessária. Ou sempre que for necessário, tem que usar a questão da força. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 3º, que é o mais importante do Código inteiro. E ele fala o seguinte: os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida e para o cumprimento, na medida exigida, né, e para o cumprimento do seu dever. Mas o comentário é extremamente interessante, porque o comentário é um recorte das regras do uso de arma de fogo, do uso da força de arma de fogo da própria ONU de 1990. Então eu fiz um recorte, essa norma de 90 que a gente vai passar um pouquinho por ela, ela é oriunda do artigo 3º do Código de Conduta e esta norma empresta o seu conceito para um comentário da sua norma mãe, da sua norma primária. E o comentário fala o seguinte: o emprego da força por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional. Embora se admita que estes funcionários, de acordo com as circunstâncias, possam empregar uma força razoável, de nenhuma maneira ela poderá ser utilizada de forma desproporcional ao legítimo objetivo a ser atingido. No meio do direito administrativo, nós falamos que não se abatem pardais com balas de canhão. Recentemente aqui, em relação à data da gravação daqui da nossa última aula, foi publicada uma resolução do governo federal justamente com base nestas normas da ONU, do uso da progressão da força, de você de fato evitar o uso da arma de fogo. Você pode falar assim, como assim evitar o uso da arma de fogo? Olha só, o emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema. Devem-se fazer todos os esforços no sentido de restringir seu uso, especialmente contra crianças. Criança aqui na norma internacional são os menores de 18 anos, né? O Código Internacional
de Proteção aos Direitos da Criança, a Convenção Internacional de Proteção aos Direitos da Criança de 1989, define criança no seu artigo 1º como os menores de 18 anos. A gente pega o conceito e acaba aplicando aqui para as crianças e adolescentes. Em geral, armas de fogo só deveriam ser utilizadas quando um suspeito oferece resistência armada ou, de algum outro modo, põe em risco vidas alheias, e medidas menos drásticas são insuficientes para dominá-lo. Toda vez que uma arma de fogo for disparada, deve-se fazer aí imediatamente um relatório às autoridades competentes. Então, na verdade, não é que está impedido o uso da arma de fogo, mas eu preciso ter um uso de arma de fogo de uma forma bem proporcional, bem razoável, Por exemplo, eu tenho lá um bloqueio de trânsito, um bloqueio policial, seja para fazer uma fiscalização de polícia administrativa de trânsito, equipamentos obrigatórios, documentação do condutor do veículo, do próprio veículo, ou um bloqueio de cunho mais policial, para ver a questão, ou já faz tudo, mas para ver a questão aí de antecedentes, se tem alguém procurado, se eu tenho objetos ilícitos, como uma arma de fogo ilícita, como porte de entorpecentes ali ilícitos, um transporte, alguma questão assim. Então, por exemplo, a gente vê muito, Aí um carro evadiu do bloqueio policial. Eu posso atirar no veículo? Isso aí é filme só, A gente vê muito isso nos Estados Unidos. Aqui nossa legislação não permite. Posso ter uma vítima ali acondicionada no porta-malas, eu posso ter uma vítima no banco de trás, no que a gente chama, entre aspas, de um sequestro relâmpago. Como é que eu vou atirar? E mesmo assim, o uso da arma ele tem que ser proporcional. Isso, por exemplo, como acontece, então a moto invadiu lá, porque o garoto está sem um capacete, o garoto está sem uma habilitação, o mesmo que a moto seja um produto de furto ou de roubo, Então é legítimo, é proporcional eu atirar, usar a arma de fogo, então atentar contra a própria vida dele, que naquele momento ele não está atentando contra a vida de ninguém, Então, a gente às vezes fica aqui muito influenciado pelos filmes, os seriados norte-americanos, mas há uma realidade, uma legislação, um sistema jurídico completamente diferente, Então o uso da arma de fogo, ele é o último degrau, você não tem a dúvida, tem que ter uma progressividade, de acordo com cada atuação, cada polícia, seja verbalização, seja, por exemplo, um gás, pimenta, ou um equipamento de imobilização à distância. A gente vê muito isso no CSI, mas daqui a pouco a gente vai ter isso no país, ou um equipamento, uma arma de inibição neuromuscular, como a gente chama, alguma arma de eletrochoque, até você chegar numa arma de fogo, que aí sim você está usando um equipamento letal. Então, na progressividade, a ideia é que se use equipamentos não letais, menos letais, e o último degrau é um equipamento letal. Por óbvio, cada caso deve ser devidamente avaliado, mas é uma ideia, uma frase que eu falo sempre nas aulas assim, olha, se a morte era evitável, aquela ocorrência está errada, não tenha dúvida disso, Se a lesão era evitável, aquela ocorrência deu errada. Se eu tinha equipamentos analisando o caso concreto, não comentar a ocorrência sentado no sofá, no conforto, sem a tensão do local. Só quem está ali no local que sabe exatamente o calor da questão, Mas há uma análise, há comissões que fazem aquela avaliação daquela determinada ocorrência. Se a morte era evitável, você não tem a dúvida que houve, A nossa polícia no Brasil, ela não existe para tirar vidas. A polícia ela existe para preservar a vida, para preservar o patrimônio, Então não é para retirar. Isso aí é uma excepcionalidade. Então a gente tem que levar isso em conta. E por causa do artigo 3º, cria-se uma norma inteira, 11 anos após, que são as regras básicas do uso da arma de fogo, o uso da força como um todo. Aí em 1990 eu vou falar um pouquinho dessas normas, vou só fechar o Código de Conduta. Vou sair dessa parte do uso da força, já volto, só para lembrar. Código de Conduta lembra também das questões de confidencialidade de documentos, Então, o encarregado da função, o responsável pela
a aplicação da lei, o responsável, que toma conhecimento ali de um documento confidencial, ele não pode divulgar isso jamais, né? Não tem a menor condição, ele tem a responsabilidade daquele conteúdo, né? Então ele não pode ter um outro comportamento a não ser guardar para si. Um outro artigo extremamente importante no Código de Conduta, o artigo 5º, fala do ato de tortura. E aí eu tenho já uma repetição porque é necessário. Eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 48, já proibindo e falando. Eu tenho o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 66, inclusive como núcleo duro ou inderrogável. Não há elemento no direito internacional que autorize a prática da tortura. Nem no caso de guerra, nem no caso de ameaça à existência da nação, nem no caso de ameaça à existência da nação. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos repete o próprio texto na sua importância e o Código de Conduta, 10 anos após a Convenção Americana, o faz da mesma forma, traz inclusive o comentário, né, da Convenção Internacional aí de combate à tortura, tratamento desumano, degradante e cruel, de 1984. Importa aquele conceito justamente para lembrar, né, que a tortura ela é proibida em qualquer cenário, não posso invocar nem ordem superior. Qualquer cenário é qualquer cenário. E aí a importância com a pauta da segurança pública. Pelo destaque aqui do artigo 5º, nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel, desumana ou degradante. Nem nenhum destes funcionários pode invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, tem muito isso, né, nos filmes nos Estados Unidos, risco à segurança nacional, tal. Esqueçam, hein? Esqueçam os seriados, né? Estabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificativa para tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E o comentário, que é o recorte da Convenção Internacional de 84, fala o seguinte, definindo, conceituando a questão da tortura como qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, ou seja, o Código, a Convenção Internacional equipara discriminação de qualquer natureza a um ato de tortura e foi incorporado na nossa legislação como uma convenção supra-legal, né? Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Então, tudo isso é devidamente proibido, é óbvio, né? Não tem nenhum respaldo. Mas lembrar também que não é considerado tortura, dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou que dela decorram, né? Então, extremamente importante. Outra questão importante pelo uso da força é justamente o infrator da lei. Então, por exemplo, o infrator da lei teve um confronto, teve o uso da arma de fogo, ou teve o uso ali de um equipamento menos letal que provocou uma lesão, né? É obrigatório a prestação de socorro imediata. Eu tenho que socorrer em que pese aquele confronto ali entre os agentes policiais e o infrator da lei. Quando ele está imobilizado, acaba-se o confronto. Quando houve a interrupção da resistência da parte dele, acabou. Eu tenho que providenciar o socorro imediato. Isso vale também para aquele que está sob custódia do Estado. É responsabilidade do Estado. Então, socorro médico, então é para levar para o hospital, é para cuidar. Tem toda uma responsabilidade, né? Então, imediatamente, cessada ali a agressão injusta, vai fazer o quê? Vai pedir o devido socorro médico.
praticamente finalizando o Código de Conduta, fala dos atos de corrupção, né? Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem, então, combater, né, qualquer ato de corrupção. Por óbvio, né, eles não devem cometer nenhum ato de corrupção, devem lutar contra essa questão. E o código ele fecha, código curtinho, ele fecha trazendo aí a necessidade de implementar, de fortalecer, de estimular a aplicação do Código de Conduta. Mas vejam só, 10 anos após, surgem princípios orientadores para a aplicação do Código de Conduta. Isso é bem a cara do direito internacional, né? Então eu tenho 10 anos, eu lanço uns princípios orientadores para a implementação daquele Código de Conduta. Por que será isso? Porque não foi a contento, né? Quando você tem princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei em 1989, trazendo princípios gerais, questões específicas, nível nacional, nível internacional, significa que eu estou dando uma requentada na norma, exatamente isso, né? Me parece muitas vezes que a norma, ela, entre aspas, ela não pegou. Por que isso? Norma soft law. Quando você fala em direito internacional, você tem que dar liberdade para a pessoa, o Estado, quando fala a pessoa, agir. Né? Então, é uma liberdade com responsabilidade. Mas a grande verdade é que se eu tive uma norma 10 anos após, pouco estudada, é porque algo não deu, de fato, ali muito certo. Eis que, então, chegamos a 1990, né? Princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei em 1990. Então, eu tenho um recorte lá do artigo 3º, justamente do Código de Conduta de 79. E aí traz a importância nos seus considerandos, né, como uma ameaça à vida, como a segurança dos próprios funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser considerada como uma ameaça à estabilidade da sociedade no seu conjunto. Se o funcionário responsável pela aplicação da lei está ameaçado, quiçá a sociedade. Se ele é o elemento ali estabilizador para evitar o caos, então uma ameaça a ele é uma ameaça consequencial à própria sociedade, né? Considerando que os funcionários então exercem um papel fundamental na proteção da vida, a liberdade e a segurança das pessoas, como já foi referenciado pela Declaração Universal, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? E justamente aqui a ideia que a utilização de armas de fogo pelos funcionários deve ser conciliada com devido respeito aos direitos humanos, né? A ideia da importância da segurança, da respectiva segurança pessoal, né? O papel dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei na administração da justiça. Por isso que eu tenho aqui a ideia, né, de uma norma específica para tal, que deve aqui trazer, deve impor, né, pelos governos no quadro das suas legislações, na prática do dia a dia, né, na formação destes agentes. Então, os princípios básicos, eles trazem justamente essa questão de avaliações às questões éticas associadas à utilização da força e da arma de fogo, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso enxergar a devida formação, né? Eu tenho que dotar aí os funcionários responsáveis pela aplicação da lei de diversos tipos de armas e munições que permitam uma utilização diferenciada aí do uso da força e, obviamente, no último degrau das armas de fogo, né? Então, eu tenho que incluir o desenvolvimento de armas incapacitantes menos letais, não letais, em situações apropriadas. O Brasil editou uma lei, só não me lembro o ano, a Lei 13.060, que impõe a formação, que impõe o uso de equipamentos de menor potencial lesivo, né? Ou seja, que eu dê equipamentos, porque eu olho e falo assim, meu Deus do céu, o que eu tenho no meu cinto?
eu só tenho uma arma de fogo, mais nada. Então eu tenho que trazer equipamentos, eu tenho que trazer instrumentos ao funcionário responsável pela aplicação da lei. Ou, eu gosto de falar assim, ao artigo 144, eu tenho que trazer instrumentos que a arma de fogo seja ali de acordo com caso a caso. Eu não tenho como. Eu já estou num conflito ali de tiros, de armas. Então, não tem como eu pegar ali naquele momento um megafone, não tem como ali eu usar uma arma de inibição neuromuscular, né? Eu já entro num conflito real. Por isso tem que ser analisado caso a caso. A disciplina é teórica, né? O código, a regra é teórica. Uma norma da ONU é uma norma que sai hoje, né, com 193 países, é uma norma guarda-chuva. Então ela sai e fala assim, olha, aplica-se aí no que der. Como assim aplica-se no que der? Porque cada país tem uma particularidade. Você quer comparar o Canadá com o Sudão do Sul? Você quer comparar o Brasil com a Venezuela, o Brasil com Cuba? Então, você quer comparar a Dinamarca com o Pará? Cada um tem uma particularidade, uma cultura, uma autodeterminação dos povos, né? A norma da ONU é uma norma base, é mais ou menos assim, ó. Você tem essa norma? Então estou te dando uma. Ah, você tem uma norma? Você tem uma norma melhor? Fique com a sua. A ideia do direito internacional é subsidiária. É trazer um elemento aqui que possa justamente preencher essa lacuna. Nada mais do que isso. Então, quando a gente enxerga aqui a ideia de incluir equipamento apropriado, é nesse sentido. Mas para quê? A fim de reduzir a necessidade da utilização de qualquer tipo de arma, especialmente uma arma de fogo, que é o que trouxe a diretriz recente aí do governo federal nesse sentido, falando, olha, os estados que aderirem, a gente vai ter então a bonificação tal, que não é para estimular o uso da arma de fogo, é para eu ver a proporcionalidade. De novo, a frase feita, a gente usa muito isso em direito administrativo para enxergar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se abatem pardais com balas de canhão. Ou ainda, né, que é uma frase assim, você não mata o boi por causa do carrapato, você tira o carrapato, né, justamente por causa dessa questão da proporcionalidade, né? E a ideia, né, que o uso da arma de fogo deve ser inevitável, não tinha mais margem, não tinha outro cenário, não tinha nenhuma outra hipótese, foram esgotadas aqui as questões, por isso o uso da arma de fogo, né? Mas a arma de fogo deve ser utilizada com moderação, sua ação deve ser proporcional à gravidade da infração e ao objetivo legítimo a ser alcançado, a ideia de minimizar os danos e as lesões, respeitar e preservar a vida humana sempre. Mas do outro lado, eu tenho um infrator da lei atirando contra policiais, mas a ideia, mesmo que teórica, é que o Estado consiga proteger os seus integrantes e que eu consiga reduzir aquela agressão sem ter a necessidade de retirar a vida dele. Ah, mas ele está atentando contra a vida dos policiais, então vamos atentar contra a vida dele. Não. O Estado vai usar força proporcional e técnica a ponto que, se for possível, né, diminuir aquela resistência, eliminar aquela resistência, mas não significa eliminar devidamente a pessoa. Existem conflitos com resultados morte. A ideia é que seja evitado, né? Assegurar a prestação, a gente já viu no Código de Conduta, mas a regra agora é de 90, mais pormenorizada, né? Assegurar a prestação de assistência e cuidados médicos às pessoas feridas ou afetadas tão rapidamente quanto possível, né? Então, cessado ali a tensão, cessado ali o conflito, para e providencia o socorro. Isso vai variar de estado para estado e de normatização. Aqui no estado de São Paulo, viatura policial não socorre, quem socorre são as unidades aí coligadas ao SAMU, tá? Assegurar a comunicação da ocorrência à família ou pessoas próximas da pessoa ferida ou afetada tão rapidamente quanto possível, né? Então, são disposições gerais da norma. Sempre que da utilização da arma
da força ou de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei resultem danos, resultem lesões corporais ou morte, os funcionários devem comunicar imediatamente a ocorrência aos seus superiores, né? Nenhuma circunstância excepcional, tal como a instabilidade política interna ou qualquer outra situação de emergência pública, pode ser invocada para justificar qualquer derrogação aqui desses princípios básicos, né? A norma também determina, dentro do possível, que você faça uma advertência clara do uso da arma. Como assim? Que eu avisaria, olha, é muito teórico isso, como eu falei, às vezes o conflito já está em andamento, né? Olha, eu vou usar a arma de fogo, né? Diferentemente de uma negociação, que você consegue lá avisar, falar assim, olha, daqui a pouco a gente vai ter que usar, tal, largar a arma, lá não sei o quê. Principalmente situação aí de refém, né? Que é péssimo isso. Mas a norma fala, né? Que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei deverão identificar-se como tal e fazer uma advertência clara da sua intenção de utilizar armas de fogo com suficiente antecedência para que o aviso possa ser respeitado, exceto se esse modo de proceder colocar indevidamente em risco a segurança desses funcionários. Você tem lá um conflito real com disparos aí de armas de longo alcance, como fuzil, 600, 700, 800 metros, obviamente que não tem a menor condição, é desde que não coloque em risco a integridade dos próprios funcionários, mas que tem uma ideia de você fazer um aviso e lembrar, né, que a utilização de arma, de munição, que provoquem lesões desnecessárias ou apresentem um risco injustificado, por óbvio que devem ser devidamente aí evitadas, né? Lembra também, né, a norma, qualquer uso, um relatório, tem que justificar, tem que ter a devida orientação e formação para tal. E aí temas específicos que é interessante, por exemplo, reuniões. A gente pode classificar como reuniões legais e reuniões ilegais. Reuniões, no Brasil, o direito de reunião e associação é um direito constitucional. Reunião legal, não tem como você justificar um uso de arma de fogo. Agora, reunião ilegal, você tem que saber se ela é ilegal violenta ou ilegal e não violenta. Porque se eu tiver uma reunião ilegal, ou uma reunião inconstitucional, uma reunião que não houve autorização devida, que deveria ter pedido uma autorização, ou deveria cientificar o poder público e tal, mas não é uma reunião violenta, você não tem como repelir, você não tem como balizar, cessar aquela reunião com arma de fogo, é completamente descabido isso, né? Fala na dispersão de reuniões ilegais, mas não violentas, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei deverão evitar a utilização da força, ou, caso tal não seja possível, deverão limitar a utilização da força ao mínimo estritamente necessário, porque acaba, de fato, isso dando problema. Uma outra questão interessante das pessoas detidas, né? A pessoa está detida, não deve utilizar a força nas suas relações com pessoa detida, com pessoa presa, exceto, né, quando tal for estritamente necessário para a manutenção da segurança e da ordem aí dentro da instituição. No Brasil, por exemplo, nós temos uma súmula vinculante sobre o uso de algemas, o algemamento, né? Não é proibido, né? A súmula vinculante, ela baliza, ela fala assim, olha, que o uso de algemas deve ser utilizado em determinadas situações para proteger a integridade física dele, de terceiros, risco de fuga, mas em um momento fala assim, está proibido o uso de algemas. Por exemplo, não estou falando nem de arma de fogo, mas algema é sim um uso de contenção de força, né? Então, lembrar, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não deverão utilizar armas de fogo nas suas relações com pessoas detidas ou presas, né? Isso aí me parece bastante tranquilo. Uma questão extremamente importante é a formação adequada dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. O que é uma formação adequada? É uma formação de acordo com toda a sua técnica de formação operacional, jurídica, administrativa, mas com base, conhecendo os princípios básicos que regem as relações dos direitos humanos, não apenas as normas,
mas essencialmente eu diria aqui pelo menos 3 documentos, né? O Código de Conduta, que nós estamos vendo agora, de 1979, que a gente já viu os 8 artigos, as regras básicas aqui sobre a utilização da força e de armas de fogo, de 1990, e há um manual de formação em direitos humanos para as forças policiais do Alto Comissariado de Direitos Humanos, lá de Genebra, da ONU, de 1992. São normas ali balizadoras, né, de toda uma questão. Então, quando eu falo em formação adequada, a ideia é que os governos e organismos de aplicação da lei deverão garantir que todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei sejam selecionados de acordo com procedimentos adequados, possuam as qualidades morais e aptidões psicológicas e físicas exigidas para o exercício eficaz das suas funções e recebam uma formação profissional contínua e rigorosa. A sua aptidão para o exercício dessas funções deve ser periodicamente avaliada. Ele foi ali bem avaliado naquele momento, mas de repente passou e algo aconteceu. E os governos deverão garantir que todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei recebam formação sobre a utilização da força e sejam submetidos a testes de acordo com normas de avaliação aí devidamente adequada. Então, extremamente importante. E quando ele se envolve em alguma ocorrência, alguma questão aí mais contundente, tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Quando há o uso da força, quando há arma de fogo, né? Em ocorrências graves, por exemplo, em caso de morte, de lesão grave ou consequência grave, né? Além de um relatório detalhado, que é imediatamente dentro do cenário concreto, né? Encaminhado às autoridades aí, administrativas, as autoridades que envolvem a questão do controle do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas eu tenho que ter um acompanhamento psicológico nesse caso, né? E lembrar, obviamente, utilização de arma de fogo é uma questão óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, a regra traz isso, né? Que no acompanhamento dessa questão do uso de arma de fogo com consequência de lesão, com consequência de morte, eu tenho que ter aqui devidamente um processo judicial e que, se for o caso, no caso concreto, também em caso de responsabilização, que os funcionários superiores também sejam responsabilizados aí de acordo com a sua parcela naquela culpabilidade. Claro que você tem o princípio da individualização da pena, mas aqui ele quer dizer, a norma tem o espírito, fala assim, olha, não vou deixar de fora os superiores que poderiam ter fiscalizado, poderiam ter impedido, que poderiam fazer ou não fazer determinada situação e não o fizeram nesse sentido, né? E obviamente que não posso impor nenhum tipo de sanção administrativa ou judicial àquele que está seguindo o Código de Conduta ou está seguindo aqui justamente as regras básicas do uso da força e da arma de fogo. E lembrar que muitas vezes aparece isso, a questão de ordem superior, né? Se uma ordem é manifestamente ilegal, ela não deve ser cumprida. A gente tem um conceito, principalmente no direito, fala o conceito do homus medius. O que é isso? O conceito do homus medius nada mais é do que aquele conhecimento mínimo necessário que qualquer agente público deva ter pela sua formação, pela sua periodicidade de avaliação ao longo do tempo. É um conhecimento mínimo, não precisa ser aquele conhecimento específico, que aquela ordem é manifestamente superior. Não é aquela ordem velada, tipo assim, como é que eu saberia que isso não pode? Mas aquela ordem clara que é ilegal, abusiva, arbitrária, enfim. Tá? Então, eu não posso alegar, eu recebi ordem, né? Responsabilizado todo mundo, né? Aliás, quando o funcionário recebe uma ordem manifestamente abusiva, ilegal, ele tem o dever legal de representar aquela situação. O que é isso? É levar aquele fato ao conhecimento do superior do seu superior que lhe deu aquela ordem, né? Ele também não pode ser omisso, ele tem o dever de, no primeiro momento ali, comunicar
aquém de direito. Então a ideia justamente é essa. Nós temos 2 manuais interessantes, né? Um manual de 92, que é um manual de formação em direitos humanos para as forças policiais, um manual didático extremamente interessante, que vem com quadros e tal, e você tem 10 anos após, você não falou dele, é porque é um manual, ele chama, o português é de Portugal, é um manual de formação do formador, que é um guia aí destinado às forças policiais, né? É um manual que vai trazer questões práticas, questões teóricas, vai falar de normas internacionais, vai falar de conduta ética, vai falar de polícia e sociedade democrática, vai falar da proteção dos grupos vulneráveis. Então, é um manual extremamente interessante. E eu fecho o nosso bate-papo aqui com um recorte justamente do manual da ONU de 1992, que eu tenho certeza que é emblemático. Vou até vir aqui para a câmera mais pertinho aí de você. Olha só que interessante. A missão da polícia nas sociedades modernas consiste em proteger os direitos humanos, defender as liberdades fundamentais e manter a ordem pública e o bem-estar geral numa sociedade democrática, através de políticas públicas e práticas que sejam aí legais, humanas e deontologicamente corretas. Manual de formação em direitos humanos para as forças policiais do Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas de 1992. Fechamos assim a nossa última aula e nós vamos então para o nosso quiz. Bom, para o nosso quiz, considerando o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotado aí pela ONU por meio da resolução número 34/69, assinale a alternativa correta. A letra A proíbe o uso de algemas na abordagem policial, excetuadas situações para preservação da ordem pública e segurança própria e de terceiros, além da do próprio detido. A letra B proíbe o uso de arma de fogo na abordagem policial, excetuadas situações para assegurar a legítima defesa própria ou de terceiros. A letra C impõe o dever de adoção de medidas imediatas para assegurar cuidados médicos a pessoas que estão sob a sua guarda. E a letra D impõe o dever de assegurar às pessoas que estão sob a sua guarda ali o direito de professarem a fé, desde que não implique em risco à ordem pública e à segurança. A alternativa correta é a letra C, impõe o dever de adoção de medidas imediatas para assegurar cuidados médicos a pessoas que estão sob a guarda. Primeira pegadinha, cuidado. A ementa da questão fala na questão do Código de Conduta, né? Então eu até falei da súmula vinculante durante a aula. Não proíbe o uso de arma de fogo, não proíbe o uso ali de algemas. Aquela questão de professar a fé é a pior questão, né? Não precisa nem comentar, ela é a mais errada das erradas. Mas o socorro médico imediato é aquele que está sobre a sua guarda agora, sobre a sua proteção, sobre a sua custódia, ele deve ser imediatamente oferecido. Vamos lembrar, o Código de Conduta não proíbe o uso da arma, né? Ele aponta que o uso da arma deve ser sempre que dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Evitar ao extremo, mas não é proibir o seu uso. E assim encerramos a nossa aula de Direitos Humanos e Segurança Pública. Boa aula, bons estudos e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.